Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli e o tema da nossa aula é variações linguísticas. Já ouviram falar? A nossa língua, a língua portuguesa, ela tem muitas variações. Quais são elas? Como entender? Como usá-las? Vamos compreender um pouquinho na nossa aula sobre isso. Para iniciar, a gente vai poder ler um pouquinho o texto e ver alguns exemplos aí. Acompanhe aí na tela comigo. Variações linguísticas, ó. As variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. No Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na língua regional. Olha só esse exemplo aí, ó. Uma tirinha do Chico Bento, né? Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou é ter que estudar muito e até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Se vocês observarem algumas palavras, ó, que se a gente for analisar o português corretamente, elas estão aqui, ó, com alguns erros, né? Ó, vou, que não tem acento, é com o voo, né? Ter, não tem um acento, é com R. Então, essas palavras, que são várias, não é porque eles escrevem errado. Lembrando que aí a gente está trabalhando a língua, então é a forma deles falarem, né? Mesmo sendo a mesma língua materna, no caso, língua portuguesa. Então, é a forma regional, depende da região. E no caso, uma pessoa do campo. Geralmente falam palavras parecidas como essa da tirinha. Vamos ver mais exemplos aí. Acompanhe na tela. Olha só, tipos e exemplos de variações linguísticas. Exemplo 1, variação geográfica ou diatópica, como a gente chama. Ela está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e de Portugal, chamadas de regionalismo. Vamos ver aí, ó. Regionalismo, depende da região, como eu falei anteriormente, tá? Vamos entender um pouquinho mais? Olha só alguns exemplos aí, ó. Português do Brasil e o português de Portugal. Aqui o celular, como nós chamamos aqui, como está a palavra aqui, no Brasil nós chamamos de celular. Lá em Portugal, olha só, telemóvel. Me dá mesmo telemóvel aí? Hoje eu vou comprar um telemóvel. Às vezes, para a gente pode até soar estranho, né? Para eles é normal, é como eles se referem a celular. Aqui outro exemplo, ó, o ônibus. Nós chamamos de ônibus, eles autocarro. Eu vou pegar um autocarro para ir para o trabalho. Então, esses têm essas variações, mesmo sendo língua portuguesa, tá? Aqui é o trem, ó. Trem, como nós chamamos aqui no nosso país, e lá em Portugal, em outro país, é comboio. Menino, preciso pegar um comboio para ir para o trabalho. Então, olha só, comboio tem muito diferente de trem, ônibus, autocarro e celular, telemóvel. Tem essas variações de um país para o outro. Vamos ver outro exemplo aí, ó. Continuando. No Brasil, ó, tem várias regiões. Aqui é região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então, tem essas variações. Como eu falo aqui no norte algumas palavras, aqui talvez no sudeste seja diferente. Aqui no norte, por exemplo, eu falo macaxeira. Aqui no sudeste é aipim. Então, depende da região. Tá? Continuando, ó. Vamos ver outro exemplo aí. Variação histórica ou diacrônica, como a gente fala. Ela ocorre com o desenvolvimento da história, tá? Olha só o exemplo. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Vocês notaram? Elípticos, pegá-las-emos. São palavras até que a gente tem que pronunciar com mais calma, porque senão, né, a gente pode até se atrapalhar um pouquinho, que são palavras um pouquinho mais fora do nosso habitual, né, do nosso dia a dia. Vamos lá para o destaque aí, elíptico, que é a primeira palavra. O que quer dizer elípticos? Elípticos se refere à elipse, a curva de interseção de uma superfície cilíndrica ou cônica, uma curva elíptica, como ele se refere aí, movimentos elípticos, que é o quê, ó? Esse movimento aí que essa imagem faz, ó. Vendo a curva?
como lembra a onda, né? Por isso que ele faz isso aqui. Que belos movimentos elípticos, porque eles estão se referindo à onda, ó. É esse movimento, tá? Em vez de ele falar logo parecido com a onda, né? Mas ele fala chique aí. A gente tem que se habituar a usar essas palavras. Outro exemplo aí, ó. Pegalazemos, que são uma palavra também que a gente não usa no nosso dia a dia normalmente, ó. O que significa? Nós apegaremos, que é uma forma mais simples de nós usarmos hoje em dia, tá? Então, a gente vê dois exemplos que, de acordo com a história, foi mudando, né? Antigamente, eles podiam falar um pouquinho mais formais, como está sendo usado aí. Vamos continuar vendo outro exemplo aí na telinha. Vamos lá. Então, olha esse exemplo aí, número 3. Variação social ou diastrática. Ela é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, tal como uma conversa entre um orador jurídico e um morador de rua. Exemplo desse tipo de variação são os socioletos. O que é isso? Olha só, vamos ver o exemplo aí, ó. No caso, a gente viu lá no exemplo de um juiz e um morador de rua, né? Aqui é um médico e o paciente. Olha o que o médico fala. De acordo com o laudo, você está com processo de intumescência e resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Olha só o termo que o médico falou com ele. Olha só a expressão dele aqui, se você observar. Olha a reação. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ele se assustou. O doutor sorri e explica. Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Outro termo também que a gente não costuma, né, usar no nosso dia a dia. O que é furúnculo? Olha só aí, furúnculo é esse tipo de inflamação na pele. Geralmente a gente fala, sei lá, tá com micose, a gente usa alguns termos mais populares, né? Mas furúnculo é isso aí, ok? Vamos para o próximo exemplo. Variação situacional ou diafásica. Ocorre com o contexto, por exemplo, situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Um exemplo de gíria aí, ó. O nome da gíria, ó, levar o cano. O que significa o significado dela? Esperar, ficar esperando em vão, né? Então, a gente vai ver esse exemplo aí, ó. Até na telinha, você acompanhando levar o cano, ele fazendo a interpretação em libras. Levar o cano. Em libras também a gente vê algumas gírias. Eles têm gírias entre eles também. Aí aqui na telinha você pode acompanhar como é que eles estão fazendo, ó. Mão esquerda em forma de S, né, voltada para baixo, apontando para a direita. E eles mostram como é que é levar o cano. Se eles marcaram um encontro entre eles, levou o cano, eles podem fazer isso um para o outro, dizendo que ele ficou lá esperando em vão, tá? Então, isso é outro exemplo aí de uma variação linguística. Vamos para o próximo. Por que é importante essas variações na nossa língua? Tem a variação, no caso aí, como linguagem formal e informal. Quanto ao nível da fala, podemos considerar dois padrões de linguagem: a linguagem formal e informal. Certamente, quando falamos com pessoas próximas, utilizamos a linguagem dita coloquial, ou seja, aquela espontânea, dinâmica e despretensiosa. Então, vamos falar um pouquinho sobre linguagem formal e informal. O que quer dizer isso? A linguagem formal é usar senhor, bom dia, pois não. Quando falando com a minha mãe, talvez, ou até um professor, eu posso usar termos, né? O senhor, a senhora vai fazer isso, ou você já fez isso. Mas quando a gente está lá em casa, com o irmão, ou com um parente um pouquinho mais familiar, né? Nosso cotidiano ali, nosso habitual, a gente usa uma linguagem mais formal. Ah, tu não fez aquilo, não? E é errado, porque a gente usa muito tu fez, né? Ah, tu não vai? E não são os termos corretos, embora a gente use muito isso no dia a dia. Então, a gente fala muito errado e nem percebe isso. O certo seria, tu fizestes isso? Tu vais não sei aonde, né? Então, a gente fala esses termos. Ah, tu não vai, não? Menino, tu não fez? E não é assim. Tu não fizestes? Quando eu falo tu, é fizeste, né? Então, é você fez. Então, a gente não fala você no nosso dia a dia. A gente, se vocês observarem, nós usamos muito tu no nosso dia a dia aqui no Brasil. E esse tu é tu fizeste, tu não vais. Então, a gente fala errado e nem percebe. Porque é tão habitual e é uma coisa assim que
a gente não percebe a forma que a gente está falando errado, porque quando uma pessoa fala assim próximo da gente, a gente fica assim, nossa, a pessoa fala toda chique, né? E não é falar chique, ela está falando corretamente, usando a linguagem correta. Mas quando eu me refiro à linguagem formal e informal, formal é aquela linguagem um pouquinho mais certinha. Nós, senhor, todos um termo mais correto ali. A informal, eu não me preocupo tanto em falar dessa forma tão corretinha, senhor, termos mais respeitosos. Mas você, tu não vai não, a gente, rapaz, qual é? Usam aquelas palavras mais no nosso dia a dia habitual, tá bom? Então, na língua portuguesa é importante a gente sempre lembrar disso, tá? Essas variações na língua tem vários tipos, é claro, como a gente viu aí. Mas depende da nossa região e depende de quem a gente vai falar também. Se eu chegar na faculdade lá, falar com o meu professor na faculdade e eu faço direito, por exemplo, faço lá direito, né, estudo para ser advogado ou juiz, enfim, e chego para falar com o meu professor, e aí, cara, tu não me mandou o trabalho para me fazer, não? Será que eu falo dessa forma? Não, eu uso um termo mais formal, afinal eu estou falando com um professor, estou na universidade, então eu preciso usar um termo mais formal. O senhor não mandou o trabalho que você ficou de me enviar. Teria como o senhor me reenviar? Então, eu uso um termo mais formal com ele. É diferente de eu falar com um colega. Poxa, rapaz, tu nem mandou, cara. Então, é a diferença de uma linguagem formal e informal. É claro, se eu falar com a minha mãe, é uma linguagem. Eu falar com um amigo, é diferente. Se eu usar termos em alguns lugares que eu vá em ambientes públicos, eu também tenho que usar uma linguagem correta. É claro, depende. Até mesmo falando com uma criança. Quando eu for falar com criança, a gente tem que procurar palavras simples, porque senão vocês vão ficar, o que ela quis dizer com aquilo? Ou então eu não vou entender nada do que eu estou falando. Porque eu tenho que usar uma linguagem que a pessoa compreenda, porque depende da situação, depende da região, ou depende do momento ali que eu estou, no grupo que eu estou inserida, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha compreendido. Eu te aguardo na próxima aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras, tá bom? Tchau, tchau!